Olá novamente, minha nação concurseira. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada para você que me assiste a qualquer hora do dia aqui pelo sistema Séries Online de Ensino. Hoje estou iniciando com vocês a primeira aula do nosso curso regular para tribunais 2019, seguindo através dos pontos do edital que está no seu conteúdo programático. Se você verificar lá, ali é um compilado de editais, mais especificamente os editais da CESP, que de fato é a mais, como eu posso dizer, robusta dentro de cobranças de tribunais, e de lá a gente vai trabalhar cada ponto específico. O primeiro ponto que eu vou trabalhar com vocês, já que hoje é uma aula que trata não só de sistemas, como também de princípios. Então, o primeiro tópico que eu vou trabalhar com vocês é um tópico que geralmente no edital ou vem com o nome de sistemas processuais penais, ou ele vem com o nome de tipos de processo, ou espécies de processo, ou formas de processo dentro do processo penal. Quando você fala em tipos de processo, estamos nos referindo, tentando identificar, qual seria um modelo ou tradição, a depender da doutrina que você estude, um modelo ou tradição que define a estrutura processual de uma nação. Isso mesmo. Então não estou falando com vocês de princípios em si, não estou falando de princípios em espécie. O que eu estou tratando com vocês é o que a doutrina chama de princípio unificador, ou seja, aquele valor processual, aquela logística que vai incorporar dentro do processo e que através dela vai dar legitimidade e definição a todo o conjunto de regramentos e princípios que vão reger o processo penal em determinado ordenamento jurídico. Então veja, falar em sistemas processuais é falar não só em valores axiológicos, ou seja, a ideia do estudo dos valores, mas também em um valor da cognição, um valor de conhecimento. Você não, quando estuda sistemas processuais penais, é como se você estivesse sobrevoando todo o ordenamento jurídico e verificando dentro das suas regras já positivadas quais são aquelas que possuem ou não aderência com as finalidades de um determinado Estado. É claro que a doutrina aponta que quanto mais democrático for um Estado, o processo penal também será mais democrático. E quanto mais autoritário for o modelo estatal, mais autoritário será o seu processo penal. Não está errada essa afirmação, pois de fato o processo penal, o direito processual penal, é o termômetro de como anda o estudo de garantias e a forma como o processo visualiza o indivíduo criminoso, ou seja, aquele que pratica o crime, tratando ele mais como sujeito de direitos ou como mero objeto do processo. Essa visão do sujeito do processo, a relação que há entre as funções do processo e a figura do réu, e as garantias processuais que são reconhecidas dentro de cada modelo processual, define o seu tipo de processo. Então, começando essa aula, estamos trabalhando a ideia de sistemas processuais. Então, definindo aqui para vocês o nosso organograma, sistemas processuais está diretamente ligado ao que nós conhecemos como princípio unificador. O que seria esse princípio unificador? Seria um valor fundamental que resume e define um determinado modelo processual. Ou seja, que define a forma como o processo irá se construir e também se definir dentro de cada modelo estatal. Historicamente, você encontra três principais sistemas processuais por sua nomenclatura. Nós temos o sistema inquisitório, o sistema acusatório, e lá na Revolução Francesa você vai descobrir o sistema misto, ou sistema francês. Ok? Na Antiguidade Clássica, ou seja, no Antigo Egito, no povo hebreu, na Antiga Grécia, em Roma, o que havia de prevalente seria o sistema acusatório. Muita gente pensa que, na verdade, quanto mais antigo for a história do direito, mais próximo você estaria de um sistema inquisitório. Isso é um ledo engano. A sociedade ela começa com o sistema acusatório, sobretudo por não haver ainda a ideia de codificação. Não havia também a figura de Estado. Geralmente, esses sistemas aqui eram analisados pela figura do sacerdote.
era destinado ao sacerdote, e isso vai mudando de figura no direito romano quando surge o pretor. Mas, de fato, havia uma igualdade processual. No sistema acusatório, havia uma acusação formal perante uma pessoa que iria analisar o caso concreto. O réu possuía palavra para poder se defender. Isso, claro, quando não se tratava dos casos de autodefesa. Mas o sistema acusatório, então, é um sistema que marca a antiguidade. Veja ali, então, que antes do cristianismo, você entraria em contato muito mais com o sistema acusatório do que com o sistema inquisitório. O sistema inquisitório já é uma marca a partir do século XIII em diante, que é onde você vai encontrar aqui o processo canônico. De fato, com o cristianismo, surge o Instituto da Igreja, e o Instituto da Igreja traz aquilo que ficou chamado como Inquisição. E a Inquisição teve suas marcas processuais, que são sentidas até hoje dentro do Código de Processo Penal brasileiro de uma maneira mais reflexa, mas também é sentida. Então veja que se você tivesse que começar a entender e estudar o que seriam os sistemas processuais, tudo começaria pela definição do que seria o sistema acusatório e o sistema inquisitório. E para isso, então, eu começo com vocês explicando quais são as características de cada sistema, para a gente visualizar de forma comparativa qual seria necessariamente aqueles fatores que o diferenciam e aqueles que se aproximam mais ou menos do nosso sistema atual, ok? Então, estou trabalhando com vocês agora em uma tela branca, e aí eu recomendo que você já pegue aquela folha em branco para a gente poder trabalhar aqui. Características envolvendo os sistemas processuais. Como eu disse, havia o sistema inquisitivo e também há o sistema acusatório. Quais seriam as características marcantes de cada uma delas? Talvez essa aula ficaria um pouco mais clara para você se você iniciar esse estudo a partir da principal característica entre esses dois modelos. Veja, a gente sabe que no processo, todo processo, seja ele de forma triangular ou linear, todo processo é marcado pela figura de um julgador. A figura de alguém que vai dizer o direito através da sua jurisdição e através da sentença. É na sentença que ele sente os argumentos trazidos e apresenta a sua solução para aquele conflito jurídico. Atenção! Definir quais são as funções de um juiz é a principal marca, é o que define o sistema inquisitório e o que define o sistema acusatório. Isso por quê? Porque no sistema inquisitório, a sua primeira e fundamental característica é que as funções de julgar, acusar e defender, que são três funções exercidas no processo, estão reunidas em um único indivíduo, que é a figura do juiz. Então, atenção, no sistema inquisitivo existe uma junção das funções processuais, as funções de acusar, julgar e defender, no juiz, ou seja, na figura do juiz. Então, o juiz no processo penal, quando tem o seu cunho inquisitório, ele é ao mesmo tempo um julgador, um acusador e um defensor. É estranho de você visualizar hoje, atualmente, um modelo que adote esse sistema inquisitivo puro, você não encontra ele em nenhum lugar do planeta. Todo sistema inquisitivo, por mais que seja inquisitivo na atualidade, sofreu reflexos da história e são mais flexíveis. Mas sempre que você verificar o juiz em uma postura que adote mais uma figura de acusação ou que às vezes adote mais uma figura de defesa, ou seja, substituindo as partes num processo, você certamente está cada vez mais próximo de uma característica de um sistema inquisitório. Por sua vez, o sistema acusatório possui como principal característica, em resposta a essa ideia do sistema inquisitório, uma nítida separação das funções. Então, as funções de julgar, acusar e defender estão distribuídas para sujeitos separadamente. Ou seja, quem julga não acusa, quem acusa não julga, quem defende não acusa e assim por diante. Então, a principal característica do sistema acusatório é a sua nítida e necessária separação das funções dentro do processo. Então, veja que no sistema acusatório existe a figura de um juiz, cada vez mais imparcial.
aliás, toda a conjuntura de leis que existem é no sentido de tentar assegurar o máximo possível a imparcialidade do juiz. Que ele não esteja com nenhum vínculo objetivo ou subjetivo que lhe leve à causa. E que também seja dado às partes meios para poder questionar caso o juiz seja parcial. É aí onde entra a exceção de suspeição, a exceção de impedimento, né? Causas legais que afastam o juiz da sua jurisdição, não permitindo ele julgar determinadas causas que garantam, ou seja, que tragam para ele algum tipo de vínculo, seja num benefício, seja porque ele também tem um mau olhar com relação àquela causa. Isso é um sistema acusatório, muito mais democrático. Com base nessas duas principais diferenças, você consegue visualizar como seria o processo penal. O processo penal, num sistema inquisitivo, é o que a gente chama de processo linear. Você tem um processo linear. Por quê? Porque quando você olha para a figura do réu, você vê que aqui tem a figura do juiz, que ao mesmo tempo acusa e defende contra um réu. A figura de um indivíduo aqui sozinho se defendendo contra todo esse poder que é dado à figura de um julgador. Em contrapartida, no sistema acusatório, você possui a figura de um processo triangular. Ele é um processo triangular por se tratar de um processo de partes. Existem partes bem definidas, com funções também delimitadas, que irão formar uma relação jurídica processual. Então, no sistema acusatório, o processo é representado da seguinte maneira. Existe o autor da ação, que irá provocar o Estado através da figura do juiz, que esse juiz é obrigado a chamar o réu, dando ciência a ele de que existe um processo através da citação, para com isso poder se defender. Então veja que esse formato triangular é próprio de um sistema acusatório, pois ele trata as partes de maneiras equidistantes, elas não se confundem, quem acusa não defende, quem defende não acusa, e de forma igual. Eles têm as mesmas oportunidades dentro do processo, sendo separado dele a figura do juiz. O juiz fica na ponta da pirâmide, pois ele não deve se vincular nem com a parte acusatória, nem com a parte defensiva, mantendo a sua imparcialidade e o distanciamento necessário para apreciar e julgar a causa sem nenhum tipo de vício ou contaminação cognitiva. Esse seria, então, o nosso sistema acusatório. Voltando para outra característica marcante do sistema inquisitivo, aqui a gente entra na figura do réu. Marcadamente tem que se saber como o réu é tratado dentro do processo penal para se definir quando o sistema é inquisitivo ou quando o sistema é acusatório. No sistema inquisitivo, o réu é tido como um mero objeto do processo. Ou seja, ele não é tratado como um sujeito de direitos. Então, o réu, no sistema inquisitivo, não tem direito à presunção de inocência. Pelo contrário, na verdade, existe uma presunção de culpa. O réu também não possui o direito de aguardar o processo em liberdade. A prisão passa a ser a sua regra. Ele não tem direito ao contraditório, ou seja, o Estado não é obrigado a lhe dar ciência dos atos que ele mesmo pratica. Também não tem direito à ampla defesa. A defesa, na verdade, é exercida pelo próprio órgão julgador, que faz a sua análise através de provas tarifadas para definir quanto mais aquele indivíduo, quanto mais provas absolutas apresentarem com relação a ele, mais culpado ele será, como se fosse uma análise aritmética. E também não há um devido processo legal. Não existe uma regra, um rito pré-estabelecido em lei e que seja de forma rigorosa seguida pela figura do julgador. Essa é uma marca do sistema inquisitivo. Quando você vai para o sistema acusatório, o réu aqui muda completamente de figura, pois o réu no sistema acusatório é um sujeito de direitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fato de você estar sendo processado não lhe tira o caráter de cidadão. E todas as garantias, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais, permanecem inválidas, sobretudo durante um processo. Então, em um sistema acusatório, o réu é presumidamente inocente, só podendo ser preso após o trânsito em julgado de uma sentença, quando uma decisão passa a ser imutável. Trânsito em julgado torna uma decisão imutável. Ou seja, a matéria fático-probatória está esgotada e não haveria mais o que se discutir aí com relação à sua culpa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso quando for falar sobre princípios.
Outro ponto importante é que o réu possui o direito à liberdade provisória, de aguardar o processo em liberdade, e esse direito é absoluto, não podendo ser restringido sequer por lei. É claro que ele pode ser preso cautelarmente de forma excepcional. É uma possibilidade no sistema acusatório. Mas desde que estejam presentes os motivos legais e que o juiz apresente esses motivos através de dados concretos, não se vinculando à gravidade abstrata do delito. Ok? Também você encontra dentro dessas garantias ao réu o contraditório e ampla defesa. Todo réu, para ser processado no sistema acusatório, precisa tomar ciência de que uma acusação foi recebida contra ele. É aí onde entra a citação, o direito à citação, que de regra será feito de forma pessoal, com um oficial de justiça indo em sua casa, entregando um mandado de citação, dando a contrafé. Isso é uma garantia. E também não é somente o direito de saber que está sendo processado. É o direito de efetivamente se defender nos autos do processo. O direito de estar presente durante o processo, o direito de ser ouvido perante o juiz, o direito de ter as suas provas apreciadas, admitidas e manifestadas, o direito de não ter contra si provas ilícitas. Tudo isso são marcas de uma pessoa que possui garantias. Então, se você possui garantias dentro do processo, você é um sujeito de direito e está muito mais próximo de um sistema acusatório. Outra marca diferencial do sistema inquisitório e do sistema acusatório é que o sistema inquisitivo, ele de regra é um procedimento escrito e sigiloso. Ou seja, os atos processuais geralmente não são orais, são feitos de forma escrita, geralmente através da visão do próprio juiz. Afinal de contas, como ele preside todo o procedimento, todos os atos são feitos por termos e esses termos são narrados pelo juiz. Quem aqui nunca foi para uma audiência, e hoje é mais difícil até de você encontrar, não é? Mas até 2008, toda audiência havia a figura de um escrivão do lado do juiz. O réu falava para ele como foi o crime, não falava direto para o servidor, falava para o juiz era o presidente da sessão. E o juiz virava para o seu servidor e dizia que o réu diz que não cometeu o crime, que o réu afirma que praticou o crime de determinada maneira, que o réu informa que estava acompanhado de determinada pessoa. Então esse que você via nas atas de audiência era a palavra do juiz que ouvia a informação dada pelas testemunhas e pelo próprio réu, interpretava e passava para os autos a sua visão daquilo que ele ouviu. Hoje no processo penal, é muito mais comum você verificar um sistema oral. Então, o sistema acusatório é muito mais oral e público. Ou seja, existe uma publicidade dos atos em detrimento do seu sigilo. De fato, admite-se no sistema acusatório, excepcionalmente, algumas formas sigilosas. No entanto, é importante ressaltar que essas formas sigilosas são maneiras excepcionais e que estão sujeitas ao contraditório postergado. O que isso quer dizer? O direito que a parte tem de tomar ciência daquele ato de maneira posterior. É claro que tudo isso que eu estou lhe dizendo, eu vou lhe explicar depois com um pouco mais de calma. Estou simplesmente tentando diferenciar para você o sistema inquisitivo e o sistema acusatório, ok? No sistema inquisitivo, também temos aqui como uma última marca a adoção do sistema de prova tarifado ou legal. O que seria o sistema de prova tarifado ou legal? É um sistema de apreciação de provas em que o valor de cada prova já está pré-definido em lei. Então não existe nenhuma liberdade no julgador. Para que se prove algo, a lei estabelece qual é a forma de provar aquilo. Hoje, no processo penal brasileiro, você encontra alguns resquícios de prova tarifada. Por exemplo, como é que se prova no processo penal o estado de pessoas? Ou seja, se a pessoa é casada, se ela é menor de idade. A menoridade e o casamento se provam, segundo o artigo 155, parágrafo único, através das determinações que estão na lei civil. E a lei civil diz que casamento e menoridade se prova com prova documental. Então, casamento, para se provar que é casado, certidão de casamento. Para se provar que é menor de idade, certidão de nascimento ou os documentos que podem ser extraídos a partir da certidão, como o RG, como a CNH, ok? Então, necessariamente aqui você está verificando que existe uma prova tarifada que determina qual é o valor da prova. No processo penal, no brasileiro, atual processo penal, no artigo 62 do Código de Processo, você encontra outra prova tarifada. Lá está dizendo, lá se refere à prova da morte. Como é que se prova a morte? Através de certidão de óbito.
Então veja que a própria lei define o valor da prova. Não existe uma liberdade, o juiz estaria vinculado. E é por isso que no sistema inquisitório se verificavam provas de tarifação absoluta e provas de tarifação relativas. Essas provas de tarifação absoluta e relativa eram verificadas através de uma soma aritmética. Quanto mais provas de culpa houvessem dentro do processo, mais culpado seria o indivíduo. Aqui está se afastando, aqui nesse exemplo que eu estou lhe dando, está se afastando o que se chamou no processo penal de ordalhas. De fato, no sistema inquisitivo da Inquisição Católica, se criou as ordalhas como meio de prova. As ordalhas é o que se chama de juízos de Deus. Na verdade, o que a igreja fez foi trazer alguns tipos de suplícios, provações que o indivíduo tinha que passar, e que se ele fosse inocente, Deus protegeria ele. Então era a melhor forma de se provar do planeta. Por quê? Porque quem tudo vê, quem é onipresente, como Deus, se eu consigo trazer ele para o processo, então a verdade sempre vai ser diante de todos. Como seriam essas provações? Um exemplo clássico da história é quando mandava o réu andar vagarosamente através de um colchão de brasa. Descalço, ele andava em um colchão de brasa, e se ele chegasse ao outro lado sem nenhuma queimadura no pé, ele era inocente. Dá para perceber que o número de culpados era enorme, não é? Enorme. Mas, como estamos falando da fé, acredita-se efetivamente que o Deus poderia proteger aquele inocente. E é por isso que a tortura também na Inquisição Católica era muito utilizada, a questão da roda católica, né, de puxar os membros inferiores e superiores, dilacerando o indivíduo. Era uma dor dilacerante, mas acreditava-se que Deus protegeria os inocentes. Lembrem-se, a rainha das provas no sistema inquisitivo é sempre a confissão. Por quê? Porque a confissão é a assunção de culpa, é quando eu reconheço que pratiquei o delito. Na Inquisição Católica, não alcançar a confissão necessariamente era como se tivesse sido derrotado no processo. Então é preciso se entender como seria a logística do sistema inquisitório e saber que isso não se aplica no sistema acusatório. Por quê? Porque no sistema acusatório não há provas absolutas. Aqui o que se adota é o livre convencimento motivado. Ou seja, não existe nenhuma prova que vincule o juiz, ele estando livre na apreciação da prova, desde que o faça de forma motivada. Afinal de contas, esse sistema também é chamado de sistema da persuasão racional. Ou seja, persuasão vem de persuadir. Quem produz provas no processo penal acusatório são as partes. As partes produzem suas provas com o intuito de convencer o magistrado de que a tese acusatória ou defensiva seria aquela mais verdadeira. Então, o intuito da prova é convencer o magistrado de que a sua alegação é verídica. Se eu estou tentando convencer, então eu estou tentando persuadir o juiz de forma racional para que ele, através da razão, entenda que os meus argumentos são plausíveis. E com isso ele dá a sua sentença motivada naquelas provas que foram produzidas. Veja, não é difícil você identificar dentro desses dois sistemas qual seria o sistema adotado pelo Brasil. Nunca se esqueça, eu estou trabalhando com vocês com a ideia de sistemas processuais. Nunca se esqueça, vou repetir, eu estou trabalhando com vocês com a ideia de sistemas processuais. Então, você precisa saber qual é o sistema que é adotado dentro do processo. Processo, como a gente viu, é tudo aquilo que ocorre após uma acusação que é distribuída para um juiz que tem a figura de um réu para se defender. Isso é processo. Inquérito policial, por exemplo, não é processo. Qual é o sistema adotado pelo Brasil? Olhando para essas duas características de forma clara e isolada, você verifica que o sistema adotado pelo Brasil é o sistema acusatório. Certo, professor? Você faz essa afirmação com base em quê? Atenção, a Constituição Federal nada fala de forma expressa do qual seria o sistema adotado pelo Brasil. No entanto, tanto a doutrina como a jurisprudência entende que de forma implícita, como está distribuída a forma de se processar na Constituição, está adotado o sistema acusatório. Essa aqui, inclusive, é a opinião do STF, que por diversas vezes já manifestou, através da sua interpretação da Constituição, que o sistema adotado pelo Brasil é o sistema acusatório. Para a doutrina, o sistema adotado pelo Brasil, a doutrina majoritária, aponta que é o sistema acusatório. Mas nós temos uma doutrina minoritária
que aponta que o Brasil adotaria o sistema misto. Daqui a pouco eu venho falar sobre o sistema misto. Aqui você encontra quem? Guilherme de Souza Nucci. Aqui você encontra também o nosso professor Auri Lopes. Aqui você encontra também Gustavo Badaró, não é? Então são doutrinadores de peso que afirmam que o Brasil não tem um sistema acusatório. O que ele teria era um sistema misto, muito mais para um sistema misto do que para um sistema acusatório. O que prevalece é a ideia de que o Brasil não adota um sistema acusatório puro, mas adota um sistema acusatório misto em razão dos resquícios inquisitoriais que a gente encontra no nosso Código de Processo Penal, ok? E por fim, a jurisprudência eu já coloquei, e o CPP fala algo? Não. O nosso CPP é de 1941. Então o nosso CPP não faz nenhuma referência a qual seria o sistema acusatório, até porque ele foi construído na égide da Constituição Federal de 37 e não de 88. Mas o projeto de lei que visa ser o novo CPP, se passar da forma como ele está, ele possui um dispositivo que fala de forma expressa que o Brasil adota o sistema acusatório. Certo. Mas, professor, por que é que isso traz uma séria confusão com relação ao sistema misto? Vamos entender o sistema misto que seria então, certo? Voltando para cá para vocês, lembrando-se, o sistema adotado pelo Brasil, segundo todos aqueles argumentos que eu lhe dei, é o sistema acusatório. Ainda assim, não seria um sistema acusatório puro. Afirmam que é um sistema acusatório misto, não é? Em razão das influências que nós temos de alguns dispositivos que seriam de forma inquisitorial. Entre eles, basta lembrar algumas provas tarifadas que estão no Código de Processo Penal. Eu já disse a você, a título de exemplo, o artigo 155, parágrafo único, o artigo 62 também do CPP. Aqui também você encontra o direito de o juiz produzir prova de ofício, mesmo antes de iniciada a ação penal, que está no artigo 156, inciso 1º, e assim por diante. Nós temos diversos exemplos de situações que dão a ideia de nós termos um sistema acusatório misto. Certo. Mas o que seria o sistema misto? Nunca se esqueça, eu estou lhe ensinando sistemas processuais. O sistema misto era um sistema composto por duas fases. Ele possui uma primeira fase, que é uma fase investigativa, e que essa fase investigativa seria de cunho inquisitório, onde o réu não possuiria as garantias processuais do contraditório, ampla defesa e assim por diante. Já a segunda fase é a chamada fase de julgamento, seria uma fase de julgamento, e que seria muito mais marcada pelas características do sistema acusatório. É por isso, então, que se chama de sistema misto, pois ele seria uma junção, no mesmo processo, de sistemas inquisitórios e acusatórios, de características inquisitoriais e acusatoriais. Esse sistema misto também é chamado de sistema francês, também é chamado de sistema napoleônico. Deixa eu corrigir isso aqui para você anotar aí. Professor, isso é importante? Sim, isso já caiu em prova da VUNESP. Sistema napoleônico. Ele também é chamado de sistema inquisitivo garantista e também é chamado de sistema acusatório formal. Foi exatamente esse acusatório formal que caiu na questão da VUNESP para confundir o candidato, que só gravou o nome acusatório e esqueceu que existia essa figura do acusatório formal. Ok? Então veja, todas essas nomenclaturas aqui são sinônimos de sistema misto. Não confunda com sistema acusatório. Lá na sua prova vai estar escrito sistema acusatório, assim do jeito que está, ou sistema acusatório misto. O mais provável é que esteja assim, somente sistema acusatório. Ok? Desculpa. Mas, professor, agora que o senhor me disse que o sistema misto possui duas fases, eu estou achando que ele parece mais com o sistema brasileiro. Porque o Brasil possui uma fase investigativa, que é o inquérito policial, presidido por uma autoridade policial, que é o delegado, e possui uma fase processual, que é a fase de julgamento, onde há todas as garantias possíveis e imagináveis. Atenção, eu disse aos senhores que o sistema misto é um sistema processual. Então, atenção, essas duas fases são fases do processo. Então, perceba,
Nós vimos que existe uma primeira fase e nós vimos que existe uma segunda fase. Essas duas fases no sistema misto é uma fase processual. Não é à toa que quem preside essa fase investigativa no sistema misto é o juiz, que é o chamado juizado de instrução. Então veja que no sistema misto, nas duas fases, tanto na fase investigativa quanto na fase de ação, já existe processo, já existe a figura do juiz. Tanto é que quem investiga, quem preside a investigação é um juiz. É um juizado da investigação onde o juiz vai estar lá presente. No nosso novo Código de Processo Penal, que pretende ser o novo código, o projeto de lei, existe a figura do juiz das garantias, que se aproximaria dessa ideia de juizado da instrução. Mas o inquérito policial é uma fase pré-processual, não é processo. Então não estamos falando de um sistema processual incluindo o inquérito, e sim tudo aquilo que ocorre após a inauguração e formação de processo. Esse é um dos argumentos que se afastam o sistema processual misto. Se você olhar direitinho, eu trouxe exatamente uma jurisprudência para confirmar o que estou trazendo para vocês. A Constituição de 88 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal acusatório. Disso decorre uma separação rígida entre, de um lado, as tarefas de investigar e acusar, e de outro, a função propriamente jurisdicional. Além de preservar a imparcialidade do judiciário, essa separação promove a paridade de armas, ou seja, a igualdade processual entre acusação e defesa, em harmonias com o princípio da isonomia e do devido processo legal. Essa é uma decisão do STF em controle concentrado, ok? Vamos então para um intervalo, daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre garantias constitucionais no processo penal. Até já. Então é isso aí, né? Estamos no segundo bloco dessa primeira aula. No bloco anterior, a gente estava tratando sobre sistemas processuais. Professor, tudo aquilo que o senhor falou é importante? Sim. Aquelas características são importantíssimas. Todas as provas de concurso, quando lhe cobra sistemas processuais, lhe cobra essas duas coisas. Ou para você identificar qual é o sistema adotado pelo Brasil, ou para você identificar quais são as características marcantes de cada sistema. Todas aquelas formas e aquelas maneiras que eu tratei com você, que eu falei com você, são formas marcantes de cada sistema. Eu já vi uma questão da FCC, e se você procurar lá no que concurso você vai encontrar, que fala sobre sistemas processuais, que ele pedia exatamente para você assinalar qual é a questão incorreta. E aí ele diz, desculpa, a questão correta, para marcar qual era uma característica do sistema inquisitório. E lá estava, procedimento escrito. De fato, atenção, o procedimento ser escrito é uma marca do sistema inquisitório. A marca do sistema acusatório é a oralidade, a fidelidade dos atos. Não é à toa que hoje, quando você vê uma audiência sendo marcada, audiência sendo realizada, essa audiência hoje é gravada por exigência da própria lei, para que fique mais fidedigna as palavras do indivíduo. Como isso também já foi cobrado em questão CESP. No seu material eu trouxe duas questões para lhe mostrar as formas como são cobradas essas questões que envolvem sistemas. Olha essa questão CESP aqui, ó. Acerca dos princípios gerais, das fontes de interpretação da lei processual penal, bem como dos sistemas de processo penal, já que nas provas da CESP geralmente vem verdadeiro ou falso, né? Então eles trazem várias temáticas dentro do mesmo assunto. Aí ele segue, ó. A publicidade, a imparcialidade, o contraditório e a ampla defesa são características marcantes do sistema acusatório. Certíssimo, não é? De fato, você viu que o processo é público, que o juiz, por ser uma figura triangular, também é imparcial, e que o contraditório e a ampla defesa são garantias que, inclusive, são marcadas pela própria Constituição Federal. Ou ele lhe cobra assim, ó, pedindo para você saber qual seria a nomenclatura. Direito pátrio, no direito pátrio, o sistema que vige no processo penal é. Aí ele coloca, ó, o inquisitivo formal, não é. Acusatório formal, não é, porque acusatório formal é sinônimo de sistema misto, como eu coloquei para você. Inquisitivo não é, inquisitivo unificador não é, sobrou então aqui o sistema acusatório a ser marcado. É assim que aquela temática vai ser cobrada para você. Agora a gente entra em outro tópico do seu edital, que geralmente vem lá no comecinho, ao lado de sistemas processuais, quando está com essa nomenclatura, ou ele é o primeiro tópico de cada edital, que fala sobre garantias constitucionais no processo penal, ou processo penal constitucional. Às vezes a CESP vem com essa nomenclatura, processo penal constitucional, ou somente com o nome princípios. Mas veja,
Não confunda a ideia de princípios com as garantias constitucionais, pois nem todas as garantias constitucionais previstas no artigo 5º da Constituição, ou em alguns dispositivos que estão espaços dentro da Constituição Federal, são princípios. Nem tudo você pode chamar de princípio. Então nós temos os princípios constitucionais, aqueles que são famosos, já devidamente catalogados, e a gente vai trabalhar cada um deles nessa aula de hoje. E também nós temos os princípios infraconstitucionais. São valores principiológicos que decorrem do Código de Processo Penal e não da Constituição Federal em si. É claro que os princípios infraconstitucionais eu vou estudar com vocês a partir de cada matéria. Eles estão distribuídos dentro da matéria. A ação penal você vai encontrar obrigatoriedade, indisponibilidade, indivisibilidade. Lá na matéria de prova você vai encontrar o princípio da comunhão, identidade física do juiz. Então a gente vai dentro de cada matéria trabalhando esses princípios infraconstitucionais. E agora, nesse bloco de aula aqui, agora até encerrar essa aula, eu vou conversar com vocês sobre princípios e disposições constitucionais. Coloquei os dois juntos porque aqui eu vou trabalhar com vocês os princípios constitucionais. Sejam eles explícitos, sejam os princípios implícitos. Às vezes a banca pega no pé nessa diferenciação aqui. O que seria um princípio explícito e um princípio implícito? Veja, princípio é valor. E por ser valor, ele não precisa estar devidamente positivado. É um valor que você reconhece dentro de um sistema e é um valor que vai reger todas as questões que envolvem determinada matéria no processo. Isso não quer dizer que ele esteja efetivamente disciplinado no Código. Por exemplo, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Foi a Constituição que criou eles? Não, isso é um princípio geral do direito. O contraditório, lá na antiga Grécia, lá no direito romano, era chamado de audiatur et altera pars. Essa palavra em latim que quer dizer ouça-se a outra parte. Então, é o direito da outra parte de ser ouvido. É o direito da outra parte de ser cientificado para poder se manifestar. Hoje é um princípio regra. Hoje você encontra no artigo 5º da Constituição Federal a garantia do contraditório. Lá diz, todos os litigantes em processo administrativo ou judicial terá direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, é um valor que foi agregado dentro do Código através do positivado dentro do Código, dentro da Constituição Federal. Ok? Diferentemente ao que você vê no duplo grau de jurisdição, por exemplo. O duplo grau de jurisdição é um princípio que de cunho constitucional você verifica que existe uma matéria, a garantia de revisão por outros órgãos superiores, mas não está de forma explícita no artigo 5º. Então é um princípio implícito da Constituição. Da mesma forma é o favor-rei, o princípio de que dele decorre o indúbio pro réu, o direito de que as dúvidas durante a decisão deve militar em favor da defesa, o juiz em caso de dúvida deve absolver. O favor-rei também vem na questão do tratamento, de que entre prender e soltar é preferível dar valia à liberdade, excepcionalmente admitindo a prisão cautelar quando estiverem presentes os pressupostos e os fundamentos exigidos por lei. Então você verifica que o favor-rei ele vai entrar também dentro de uma maneira constitucional, seja por força de alguns dispositivos do artigo 5º, como a lei, como a garantia da liberdade provisória, que diz na Constituição Federal, ninguém será levado à prisão ou nela mantida quando a lei admitir liberdade provisória. Uma garantia constitucional que vai favorecer o favor-rei, mas não existe um princípio explícito dizendo que o juiz, em caso de dúvida, deve favorecer o réu. Isso vem não só da Constituição, como dos tratados internacionais que têm força supralegal, como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica. Também nós temos princípios explícitos, como é o caso do juiz natural. Existe, ninguém será processado e nem julgado, senão por uma autoridade judiciária competente. Daí decorre o princípio do juiz natural. E dele vem uma decorrência implícita do princípio do promotor natural. Juiz natural, princípio explícito. Promotor natural, princípio implícito. Ok? Esses são princípios. Mas como eu lhe disse, nem tudo que você encontra no Código vai ser princípio, na Constituição vai ser princípio. Às vezes são garantias fundamentais decorrentes de regras que não viram princípios. A título de exemplo, no seu material está aí todas as disposições constitucionais, coloquei todas elas e coloquei em cima a nomenclatura do que seria. Olha, lá no artigo 5º, no inciso 4º, você já tem contato imediatamente com a vedação ao anonimato. O que é que diz o artigo 5º em seu inciso 4º?
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Certo, professor? O que é que isso tem a ver com o processo penal? Quando a gente for estudar inquérito policial, você vai ter contato com isso aqui, ó. Notitia criminis, ou seja, a notícia do crime, inqualificada. O que seria uma notícia criminis inqualificada? Seria aquilo que a doutrina chama de denúncia anônima. A pergunta é, a denúncia anônima é ou não é válida como forma de notícia do crime? É ou não é válida como uma forma de comunicação do crime? O STF enfrentou a matéria e decidiu que sim, que a notícia criminis é admitida como forma de notícia do crime, não como forma imediata de instauração do inquérito. O STF entende que a partir da notícia criminis, o delegado, mesmo que seja através do disco denúncia, mesmo que seja de uma forma anônima, o delegado deve verificar se a informação é verdadeira. E depois que ele verificar a veracidade das informações, ele pode instaurar o inquérito. Então veja, o STF admite a denúncia anônima condicionada à verificação por parte da autoridade competente, que seria o delegado, da veracidade da informação, e somente após a verificação dessa veracidade é que ele poderia instaurar o inquérito policial. Veja, isso cai em concurso público? Não, isso despenca em concurso público. É uma garantia constitucional falando sobre o anonimato, e você tem que saber se a denúncia anônima admite ou não como forma de instauração do inquérito. Não é uma forma de instauração do inquérito. A jurisprudência entende como forma de noticiar o crime. Tem exceção? Tem alguma forma em que a notícia crime inqualificada, a denúncia anônima, já permite instaurar o inquérito? Sim, e já caiu em prova CESP, inclusive. A exceção, que veio baseado numa jurisprudência, é no sentido de que quando a denúncia anônima constituir o corpo de delito, quando ela se confundir com o próprio corpo de delito, a partir dela já se pode instaurar o inquérito policial. Exemplo, o bilhete de resgate em caso de sequestro. Veja, o bilhete de resgate é uma mensagem anônima exigindo uma determinada quantia para soltar aquele que está com sua liberdade tolhida em razão de um sequestro. Veja, é um documento não identificável, anônimo, mas que comprova, é o corpo de delito de que alguém está sequestrado. A partir desse bilhete já é possível, necessariamente, instituir a investigação. Essa foi uma exceção também trabalhada. É claro que em inquérito policial eu vou voltar a trabalhar esses pontos com vocês. Outra questão importante aqui é a inviolabilidade de domicílio. Isso aqui, quando você vai estudar prisão, prova, isso cai de rodo. Por quê? Porque o inciso 11 do artigo 5º diz que a casa, e aqui casa tem aquele conceito amplíssimo de domicílio, né, é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, e é aqui onde você vai encontrar as regras do artigo 293, quando vem falar da possibilidade da prisão de réu que esteja abrigado em casa de terceiro, não é? A questão do consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, ou seja, por mandado. Aqui também você encontra necessariamente aqui no 293. O 293 diz que se a pessoa ao qual tem que ser presa através do mandado se abrigar na casa de um terceiro, a polícia, se for de dia, deve bater na porta e pedir que seja apresentado o indivíduo. Caso o morador se negue a apresentar o indivíduo, e sendo de dia, a autoridade policial pode arrombar a porta. E arrombando a porta, ele faz a prisão. E se for de noite? O código, no artigo 293, diz que se for de noite, a autoridade policial deve fechar as saídas da residência, esperar amanhecer e pedir para que ele entregue o indivíduo. Caso ele não entregue, de dia, ele pode fazer o arrombamento. Excetuado-se os casos de flagrante delito. Por quê? Porque diz o artigo 303 que enquanto se tratar de crime permanente, em se tratando de crime permanente, o indivíduo permanece em flagrante delito. Então, existe aquelas hipóteses do artigo 302, que acabou de cometer, acabou de cometer, perseguido logo após ou encontrado logo depois. Essas situações autorizam que o indivíduo que esteja perseguindo, por exemplo, adentre na residência de alguém. E existe a figura dos crimes permanentes,
como, por exemplo, o sequestro, que a gente já falou. Sabendo onde está o cativeiro, pode adentrar que a pessoa está em flagrante delito. Tráfico de drogas em suas diversas modalidades, como guardar, ter em depósito, trazer consigo. Tudo isso aqui são verbos do artigo 33 da Lei de Drogas que autorizam entrar na casa de alguém, mesmo que seja no período noturno. Por quê? Porque o flagrante não está resumida a figura do dia. E aqui você encontra diversas jurisprudências do STJ no sentido de definir ou não o que seria a figura do flagrante delito e a invasão do domicílio noturno, no período noturno. Já houve um precedente do STJ que admitiu ser considerada razões necessárias, fundadas razões, para entrar em uma residência no período noturno, o cheiro da maconha. A autoridade policial sentiu o cheiro de maconha e entrou na residência. Veja que isso é uma ideia de flagrante delito que está diretamente ligada a essa garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Ligada à inviolabilidade do domicílio, já no inciso 12, você encontra também a inviolabilidade das comunicações. E aí diz a Constituição, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, das comunicações de dados e as comunicações telefônicas, salvo neste último caso. Atenção, neste último caso, leia-se aquilo que está após essa vírgula. Por quê? Entende-se que é inviolável a correspondência e as comunicações telegráficas. Esses dois é o primeiro caso. E depois da vírgula tem das comunicações de dados e as comunicações telefônicas. Esses dois seriam o segundo caso. E esse segundo caso é o último caso que, por ordem judicial, é admitida, estabelecida em lei, claro, que é a lei de interceptação telefônica, seja na fase de investigação, seja na instrução processual. Então veja que tudo isso tem a ver com a matéria de prova, tem a ver com a interceptação telefônica, não é? Que, como a lei exige, a interceptação telefônica precisa de ordem judicial. Veja que essa mesma temática teve que ser enfrentada com relação à quebra de sigilo telefônico. Veja, a interceptação telefônica entende-se atualmente que precisa de ordem judicial. Já a quebra de sigilo telefônico, já que não existe uma interceptação em si, um histórico, pode ser requerido por CPI. Tem precedente dizendo que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem a prerrogativa de pedir a quebra de sigilo telefônico. Isso já caiu em prova CESP, inclusive. Então são essas particularidades que a gente vai estudar quando também chegar em prova, estão diretamente ligadas às garantias constitucionais. Você já pode pegar o seu material e vai alimentando, aí você vai colocando necessariamente as temáticas que mais para frente a gente vai trabalhar. Temos também na Constituição o direito de ação, ou direito à jurisdição, como alguns autores costumam chamar. Lá na Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então aqui está de maneira incondicionada o direito de estar em juízo. Agora veja, o direito constitucional, como está aqui colocado, está sem condições nenhuma. Não existe condições para você ter o direito de ação. Nesse exato momento, você que está me assistindo, eu que estou falando para você, agora eu estou com o meu direito de ação vigorando para mim aqui, vigente. Ele faz parte de mim. Mesmo que eu morra sem nunca entrar com uma ação penal na vida, eu tinha o direito de ação, estava assegurado a mim. Então não confunda o direito de ação com o exercício do direito de ação. De fato, o exercício do direito de ação é que no direito processual penal é condicionado. Então veja, para se entrar com a ação penal, é preciso que estejam presentes as condições gerais e as condições especiais de uma ação. Ué, professor, mas o novo CPC não acabou com esse negócio de condições gerais? Sim. O CPC acabou com as condições gerais, transformando as condições da ação em pressupostos processuais. Passou a ser pressuposto. Mas atenção, no Código de Processo Penal, você ainda vê no artigo 395 a exigência das condições da ação. É uma das condições para receber a petição inicial. Então, por se tratar de lei especial, não pode o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, revogar tacitamente uma lei geral, como seria aqui uma norma especial geral
congênita dentro do direito processual penal, como é o Código de Processo. Ok? Então, permanece aqui o estudo das condições da ação, que a gente vai fazer isso quando for estudar a ação penal. E agora a gente chega no que eu já estava falando para vocês, né? O princípio do juiz natural. Atenção, o que seria o princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural são duas garantias constitucionais que estão interligadas. A primeira é essa que está no inciso 37, que proíbe dentro do Brasil os tribunais de exceção. Então, o juiz natural é a garantia de que não haverá tribunais de exceção no Brasil. O que são tribunais de exceção? São tribunais pós-facto, ou seja, são tribunais que são criados após o fato criminoso. Dizer que no Brasil não há tribunal de exceção é dizer que no Brasil somente haverá autoridades competentes previamente estabelecidas em lei. A não existência de tribunais de exceção é a garantia de que as autoridades competentes para processar já estão previamente estabelecidas em lei, ou seja, antes do fato ocorrer, já se sabe quais são as autoridades competentes. Isso aqui é uma tradição do direito inglês. Ok? O direito anglo-saxônico trouxe essa figura aqui. Por que é que eu estou colocando para você a origem dessa tradição? Porque já houve uma questão CESP que dizia: o juiz natural é uma decorrência de duas garantias. O primeiro, o direito a não haver tribunal de exceção, que decorre do direito anglo-saxônico. Ok? Tá correto? Tá correto. Segunda questão, é o direito de ser processado por uma autoridade competente, que decorre do direito americano. Tá correto? Tá correto também. Então veja que as questões vão inovando junto com doutrina, mas aqui com o meu material você vai anotando e vai catalogando aí, não esquece mais isso. Então o juiz natural seria a garantia de não haver tribunal de exceção, ou seja, não há tribunais pós-facto, já que todo crime possui uma autoridade competente previamente já estabelecida em lei. E o inciso 5º, em seu inciso 53, diz que ninguém será processado e nem sentenciado senão por uma autoridade competente. É aqui que decorre do direito americano. Aqui é uma decorrência do direito americano, não é? Que vem essa garantia de autoridade competente. Perceba que, sabiamente, não se fala aqui em juiz, fala em autoridade competente. Porque, de fato, na nossa estrutura organizacional do direito, existem autoridades competentes para processar determinados crimes que não é necessariamente um juiz. Não é necessariamente um juiz concursado, não é necessariamente um ministro, não seria. Por exemplo, se você pratica um crime de roubo, de fato, quem é a autoridade competente para processar esse roubo é um juiz singular. Ok? É o juiz de uma vara. Mas veja, se você pratica um homicídio, constitucionalmente, quem vai decidir se você é culpado ou inocente já não é um juiz, é o jurado. Ou seja, são 7 pessoas do povo que compõem o conselho de sentença no tribunal do júri. E a Constituição traz como garantia essa autoridade competente para julgar a questão do homicídio. Aqui você também encontra como autoridade competente, por exemplo, se você pratica um crime de responsabilidade enquanto presidente, um crime de má gestão, quem vai ser a autoridade competente para processar e julgar esse crime de responsabilidade vai ser o Senado Federal. Lembra do impeachment da presidente Dilma? Isso mesmo. O artigo 52 da Constituição Federal estabelece que vai ser o Senado a autoridade competente para isso. E se você praticar uma corrupção ativa? Depende. Pode ser que você seja um senador e aí a competência vai para o STF, pode ser que seja um governador e aí a competência vai para o STJ. Então, ideias que envolvem foro privilegiado, competência, tudo isso que a gente vai estudar no dia da aula de competência, tem a ver com juiz natural. Juiz natural é autoridade competente. Autoridade competente é aquele que possui a competência, seja de competência de cunho absoluto, seja de competência de cunho relativo. Mas é aquela autoridade que já estava prevista em lei, antes mesmo do crime ocorrer, que irá processar e julgar aquela causa. Outra pergunta que se faz é se esse princípio do juiz natural é um princípio absoluto, ou se existem algumas regras que possam flexibilizar essa figura do juiz natural. O antigo CPC de 73 trazia as questões que flexibilizariam esse princípio.
Quais são as situações que pode flexibilizar o juiz natural? Férias, promoção, remoção, doença, morte, não é? Mas atenção, o CPC atual de 2015 não prevê mais essas formas excepcionais do juiz natural. Mas a jurisprudência entende que elas permanecem válidas, ou seja, as férias, a promoção, a remoção são situações que flexibilizam a ideia do princípio do juiz natural. E é com base no juiz natural que surge um outro princípio. É o que se chama de princípio do promotor natural. Veja, o princípio do juiz natural é princípio explícito, está em 2 momentos na Constituição Federal. Já o princípio do promotor natural é um princípio implícito, não há referência a ele dentro da Constituição Federal. Alguns doutrinadores entendem que estaria de forma explícita aqui, ó. Ninguém será processado senão por uma autoridade competente. E como a Constituição diz que na ação penal pública, quem vai processar é o Ministério Público, ou seja, lá no artigo 129, inciso 1º, a ação penal pública é dada ao MP. Então há doutrinadores que dizem que seria um princípio explícito com base nessa palavra processado aqui. Doutrina amplamente minoritária. Às vezes que caiu em concurso público a ideia do promotor natural, ele foi tratado como princípio implícito. E é por isso que eu estou trazendo para você novamente, ok? A IBFC, a banca IBFC, uma vez cobrou de forma clara para saber se o promotor natural seria ou não princípio explícito ou implícito. Certo, professor? Mas o que seria então esse promotor natural? Veja. O promotor natural, como eu disse, decorre do juiz natural. Então, ele está diretamente ligado à ideia de se saber antefacto, ou seja, antes do crime ocorrer, quem seria o promotor da causa. Ou seja, quem seria o Ministério Público responsável pela causa. Então, veja, se você comete um crime aqui em Recife, embora promotor não tenha competência, ele não é uma autoridade competente, mas existe uma distribuição administrativa no Ministério Público entre os promotores. Existem os lugares onde eles possuem suas prerrogativas asseguradas. Então, quando você comete um crime em Recife, a garantia do promotor natural, exemplo, você praticou um roubo na cidade de Recife. Então, segundo o promotor natural, é um dos promotores de Recife que irá oferecer denúncia com relação a você. Então não pode um promotor de Olinda, não pode um promotor de Jaboatão, não pode um promotor de Caruaru vir oferecer denúncia em Recife. Não é que lhe falte competência, ele não tem competência, mas lhe falta atribuição funcional para poder fazer essa denúncia nessa cidade, ok? Então, se existe o juiz natural, se existe o juiz da cidade, que é o competente para lhe processar e julgar, também tem que haver o promotor natural. Essa garantia, então, recai nas duas, tanto no órgão acusador quanto no órgão julgador. São duas autoridades distintas e que possuiria essa garantia do promotor natural. Mas veja, às vezes em prova de concurso público, o que se cobra do promotor natural é a sua segunda vertente, que é a vedação ou a proibição, né, de o Procurador-Geral de Justiça fazer designações arbitrárias de promotor para atuar em casos específicos. Veja, o que seria essa garantia aqui? O que seria o Procurador-Geral de Justiça? O Procurador-Geral de Justiça é como se fosse o presidente do Ministério Público durante um biênio. Ele é o representante da instituição. Então, o Ministério Público de Pernambuco, por exemplo, ele vai eleger um Procurador-Geral de Justiça, não é um Procurador-Geral da República, porque esse atua no Ministério Público Federal e o Procurador-Geral de Justiça no âmbito estadual. E ele vai atuar durante 2 anos como se fosse o responsável administrativo. Ocorre o seguinte, digamos que lá no interior da sua cidade, ocorre um homicídio de grande repercussão. E o Procurador-Geral de Justiça entende que deve mandar seus 2 melhores promotores da capitais para atuar naquele caso específico, fazendo uma designação para que o promotor de Petrolina saia, digamos, botar Petrolina como exemplo.
um promotor de Petrolina saia de cena e que os dois promotores da capital vá lá e assumam o caso. Isso é o que se chama de designação arbitrária. Por quê? Porque se eu cometi o crime em Petrolina, o promotor que deve me denunciar, caso ele não seja impedido ou suspeito, é o promotor da cidade de Petrolina. Então, o fato do Procurador-Geral de Justiça enviar seus promotores para um local específico para atuar em caso específico, feriria o princípio do promotor natural. Professor, o STF enfrentou isso? Enfrentou. Atenção, essa vedação foi enfrentada pelo STF no ano de 2009. A ministra Ellen Grace chegou a afirmar que não existe promotor natural. Por que não existe promotor natural? Porque, segundo o STF, o Procurador-Geral de Justiça pode designar promotores para casos específicos em razão do princípio da indivisibilidade do MP. Esse é um princípio constitucional explícito. Ok? Esse é explícito. Você encontra ele lá no artigo 127 da Constituição Federal. Lá vai dizer que o Ministério Público é indivisível, é autônomo, não é? São os princípios informadores do MP. Veja, segundo esse princípio aqui, vou botar aqui, imagine que isso aqui é o meu Pernambuco, certo? O estado de Pernambuco. Não existe o promotor de Petrolina, o promotor de Recife, de Olinda, não existe. O que existe, na verdade, é o MPPE, ou seja, um órgão indivisível que responde por todo o estado. E essa divisão de promotores que se faz pelo Estado é meramente administrativa, não havendo o que se falar, então, em incompetência. Não existe promotor incompetente. Aí a ministra disse, olha, reconhecer a existência do princípio do promotor natural é negar a existência do princípio da indivisibilidade do MP, que é explícito. Então, segundo ela, não haveria promotor natural. O que entendeu o STF foi que existe sim a figura do princípio da indivisibilidade do Ministério Público e existe também o princípio do promotor natural. São dois princípios que se somam. Então, atenção, quando alguém comete um crime de roubo em uma cidade, tipo a cidade X, nessa cidade possui um juiz, que é o meu juiz natural, e possui um promotor, que é o meu promotor natural. Esse princípio do promotor natural está assegurado aqui, certo? E a indivisibilidade do MP? Está aqui, ó. O Procurador-Geral de Justiça permanece. Ah, quero mandar 2 promotores da capital para lá. Ele permanece podendo mandar seus promotores, em razão da indivisibilidade, para esse caso. No entanto, esses promotores não podem substituir esse promotor. Eles vão lá para auxiliar. Então, a interpretação que foi feita é que o princípio da indivisibilidade do MP se soma ao princípio do promotor natural. O promotor natural é a garantia de ser processado por aquele promotor específico que atua na cidade. E o princípio da indivisibilidade do MP, que também está ligado ao promotor natural, já que ele veda a designação arbitrária, entende que o Procurador-Geral de Justiça pode designar promotores para caso específico, desde que ele vá para auxiliar o promotor natural e não para substituí-lo. Nosso tempo bateu, vamos para um intervalo que daqui a pouco a gente volta com mais garantias constitucionais e princípios. Até já.